Nós estamos na nossa hora. Boa noite a todos que chegaram, os que não chegaram vão chegando depois. Então, hoje nós vamos entrar na nossa aula 28, vamos fazer a prece. Queria convidar a Yolanda, se ela poderia fazer a prece para a gente. Bom, então vamos nos preparar para essa noite de hoje, mais uma vez, pedindo aos espíritos que nos acompanham nesse estudo que nos ajude a nossa concentração, abra mais a nossa mente para que possamos entender cada vez melhor e deixar que esses conhecimentos penetrem dentro dos nossos corações, da nossa mente e nos torne, dia após dia, seres melhores, que a gente tenha mais compreensão, que nós possamos ter mais amor e esse amor a gente possa também espalhar esse amor. E junto com todas essas graças, que a gente também possa ter equilíbrio emocional para que possamos viver nessa época tão conturbada que estamos experienciando e que possamos, mesmo com tanta turbulência, mantermos os nossos corações leves e para que possamos transmitir também algo de melhor para nós mesmos e para o nosso próximo. Muito obrigada a todos que estão acompanhando esse estudo e agradeço aos companheiros também. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Aula 28, mas a gente deixou para trás duas planilhas para completar aquela questão, né? Nós fizemos a identificação, faltou a individualidade. Então, mas antes de falar, eu vou voltar na identificação para recordar e vamos na individualidade e entrar na aula 28. A gente conversou um pouco, eu e a Grace, e a gente sentiu que alguns assuntos são mais complexos e que, apesar de a maioria dos assuntos terem um encadeamento, e às vezes é um pouco difícil você desencadear os assuntos, tirar um assunto do meio, por exemplo, aí você fica parecendo que faltou alguma coisa. Eu optei por não fazer isso, eu optei por uma outra coisa. Eu optei por tirar um pouco de material. Então, por exemplo, essa aula de hoje, eu já fiz uma boa revisão e excluí muitas planilhas, né? São assuntos interessantes, mas eles não vão criar um prejuízo para o entendimento. Eles seriam um plus, mas eles não vão criar um prejuízo para o entendimento. Eu fiz isso para essa aula de hoje e para a próxima. E eu vou trabalhar aqui nessa semana que vem para o material até o fim do curso, excluindo aquilo que eu acho que dá para tirar sem prejudicar o entendimento mínimo do processo. A gente tem um trabalho que a gente desenvolveu durante 5 anos no André Luiz, que a gente chama de Estudo da Doutrina Espírita, e chamava Estudo Avançado da Doutrina Espírita. E depois nós mudamos o nome porque não fazia sentido chamar avançado. Mas como é que funcionava? Exatamente assim, nós estudávamos várias questões do livro de Kardec, e normalmente era curso para quem já tinha passado pelo Básico 1. Então a gente já entrava em profundidades do estudo, explicando as metodologias e muitas coisas. E depois nós gastávamos uns 3 meses estudando o livro 3 do Livro dos Espíritos, que é o livro das leis morais, em conjunto com o Evangelho. E nos últimos 3 meses, 4 meses, a gente fazia o trabalho
exatamente da reforma que a gente chama reforma íntima ou autoconhecimento. E a gente se aprofundava nessas questões, algumas delas que vocês vão ver. Com o passar do tempo, a gente sempre incluía alguma coisa diferente. Olha, esse ano a gente não falou desse assunto, mas no ano que vem nós vamos falar. Quando chegava no próximo ano, a gente incluía. Quando chegava no próximo ano, a gente ia incluindo. E aumentando a carga de compreensão da questão da mente humana, dessa questão de relação, de reforma íntima, a gente ia aumentando porque a gente sentia que era muita coisa para ser tratada. E a gente tinha que falar, mas não ia colocar tudo de uma vez. Em cada ano a gente acrescentava um assunto. O que a gente tem é uma situação que nós estamos falando da transição, e é importante a gente falar da questão da reforma íntima, dessa questão da mente, e aí a gente até discutiu, mas não talvez com tanta profundidade. Com profundidade seria importante falar se a gente tivesse um trabalho específico. Olha, vamos fazer um trabalho específico sobre isso. Daí você vai gastar tempo, vai fazer introduções que levam a pessoa a compreender melhor. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu apresentei para vocês a visão da filosofia com relação à evolução, e mostrei aqueles círculos, na minha cabeça, quando eu explico, eu entendo. Interessante isso, né? Claro, né? Eu entendo. Eu falo, mas como assim? Está tão fácil entender. Mas por que eu entendo com facilidade? Lógico. Eu estudei lá e teve muitas introduções até chegar naquele ponto. E aqui eu trouxe o ponto, sem passar por aquelas introduções que eu muitas das vezes olhava aqui e falava, mas quem está fazendo tanta introdução? Vai direto ao ponto, né? Mas não. Mas muitas das vezes as introduções, elas vão fazendo links na nossa mente e vai abrir espaço para a gente compreender melhor um assunto, né? Isso é didática da própria escola, escola comum, né? Da escola onde você estuda um curso, depois o outro, depois uma coisa vai puxando a outra. Então, o que eu decidi? O seguinte, eu vou fazer uma enxugada imaterial. Os assuntos vão ser o mesmo, mas o material vai ser enxugado. Nós vamos passar de uma forma mais simples em alguns assuntos, alguns não tem como ser muito simples, mas algumas coisas eu tirei para a gente poder gastar um pouquinho de tempo em entendimento, ou discutir, ou perguntar, e a gente realmente querer compreender um pouco. E aí, quando terminar esse curso, eu vou propor, se for do interesse, da gente fazer uma coisa mais profunda, e talvez não seja um curso de mediunidade, como nós fizemos, ou de transição, mas algum curso de ou reforma íntima, ou um curso de, vamos dizer assim, de autodescoberta, ou simplesmente um curso onde a gente vai estudar um pouco sobre a mente humana, no aspecto espírita, baseado, como eu já falei aqui, em alguns grandes pensadores, ou alguns grandes espíritos desencarnados que trazem informações importantes. Ontem mesmo a Grace estava aqui, a gente estava na cama, e ela estava lendo o livro da Irmã do Fogo, tem coisas maravilhosas que eu não incluí aqui. Então, são coisas que podem ser elaboradas, mas é preciso gostar. Eu sempre falo assim, se a gente não gostar de estudar, a gente nunca vai estudar. Tem que ter o prazer de aprender sobre alguma coisa. Então, eu me tornei uma pessoa que pesquiso há muitos anos. Quando eu entrei na doutrina espírita, antes de entrar na doutrina espírita, eu já gostava dos livros orientais. Então, eu pesquisava, eu lia, e aquilo me dava um prazer enorme. E isso não mudou. Cada vez mais eu gosto de aprender. E gostar de aprender é muito bom na vida, é muito bom para o espírito. Então, assim, eu entendo, e eu vou dizer meia culpa, né, de eu trazer, às vezes, alguns assuntos complexos, sem gastar um tempo numa introdução maior. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, esse é o recado que eu queria trazer. Eu e a Grace, a gente conversou bastante sobre isso, e a gente teve uma experiência interessante, que nós fomos em Volta Redonda, e nós fomos fazer um trabalho lá a pedido da outra irmã da Grace, que dirige uma casa espírita, e ela está para introduzir lá o estudo sistematizado, e ela precisava de alguém que falasse um pouco sobre a importância de estudar o espiritismo e que tem um processo para isso. E ela me falou mais ou menos o que ela queria, eu preparei, e li, achei que estava legal,
E aí levei para lá, tirei uma cópia para ela, entreguei para ela dar uma olhada, na véspera. Então, assim, amanhã eu vou fazer lá o trabalho à noite. Num dia antes eu entreguei. E ela viu, e aí ela comentou com a Grace mais ou menos assim, olha, ela achou o trabalho interessante, mas o público que tinha não era esse. Aí a Grace veio falar comigo, eu falei, nossa, que interessante. O que eu fiz? Eu gastei ali umas 2, 3 horas, eu revisei todo o material. E trouxe ele para um nível de maior compreensão com um público de uma certa maior simplicidade no conhecimento doutrinário. E acho que foi interessante. Não, todo mundo gostou. Então, eu consegui, assim, junto com eles ali, atingir aquilo que precisava. E depois eu refleti que se eu tivesse entregue o primeiro material, muito mais complexo, na minha cabeça, muito melhor, mas, assim, com fundamentos mais profundos, para aquele grupo, não. Então, quando eu falo isso, eu percebo assim que aqui nesse grupo tem pessoas com alta capacidade de compreensão, mas isso é uma maldade você falar que você não fez uma boa introdução de um assunto, não deu as introduções necessárias para a pessoa olhar para aqui e falar, agora eu entendi isso daí. Então, a gente não vai fazer isso, a gente vai continuar fazendo o que a gente tinha que fazer, mas nós reduzimos bastante material da semana passada para essa, muito material, que está guardado no outro arquivo, que é o arquivo completo, esse aqui é o arquivo de revisão, e nós vamos fazer isso até o material que está até o fim do curso. Eu vou começar excluindo alguma coisa que não comprometa a nossa compreensão. Então, eu queria dar essa fala para vocês, e acho que é fundamental que quem está do outro lado fale, diga se está confortável, se não está, se não entendeu alguma coisa, porque só assim a gente vai construindo alguma coisa que seja boa para todo mundo. Tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque, devido à minha condição de estudar a doutrina há tanto tempo, eu consigo buscar muita coisa em vários lugares diferentes e tratar de um jeito complexo ou de um jeito mais simples. Isso, para mim, não é um problema para mim. E a gente vai fazer uma coisa mais simples, porque o ponto central, que é a transição, esse aspecto que nós estamos falando agora é o complemento do processo da transição. Agora, esse assunto, eu sempre pensei, mesmo nos cursos que eu dei aqui, que ele deveria ser um assunto específico da casa, específico de reforma íntima, porque ele toca em pontos que são muito importantes para o autoconhecimento. É isso que eu queria dizer para vocês, agradecer os feedbacks, porque isso é fundamental para mim, ter um norte. Então, hoje, se quiser comentar alguma coisa, a gente vai. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente vai fechar a aula passada para começar hoje. Ok. Então, vamos lá. Eu vou só recordar esse aqui, porque esse é tão importante, a identificação. Ruela. Oi, pode falar. Antes da gente começar, eu queria dar queria dar uma ideia de que a Grace, por exemplo, que conhece todo o pessoal do grupo, talvez mandasse assim, um recadinho para as pessoas do grupo e convidando, né? Falou que retomamos, que tinha tanta gente e agora não tem mais, de repente um toquezinho falando que está com saudade, de repente isso é bom, funciona. Esse é o recadinho, a sugestão 1. E a sugestão 2, em relação ao material, que eu até dei uma olhadinha aqui, seria interessante que você colocasse e depois perguntasse. Nós só temos poucas pessoas, então a dinâmica dá até bastante. O que a gente entendeu realmente? Você pergunta, mas perguntar de uma forma assim, mais que a gente fique bem à vontade para dizer o que entendeu, para
para continuar trocando, né, essas experiências para ver se houve, de fato, uma troca de entendimento do que foi falado, do conteúdo, entendeu? Entendi, acho ótima a sua colocação. A gente tem até alguns contatos com algumas pessoas que fazem e que, de repente, elas não aparecem. Algumas dizem que teve algum compromisso, outros dizem que estão assistindo só a aula online porque não consegue fazer no horário porque outras coisas aconteceram. A pessoa está trabalhando, está chegando muito tarde. Então, tem vários assuntos, mas eu acho que vale a pena reforçar essa questão. A questão da pergunta, eu acho assim muito importante. Apesar de eu sempre falar, olha, tem alguma coisa a perguntar, falar, tem dúvida, mas fica muito assim. No ano passado, não, ano passado, foi no ano passado, a gente definiu com um outro grupo, não é nessa casa, é numa outra casa, que a gente ia fazer meia hora antes de começar, por exemplo, começamos às 19h, às 18h30 a gente abria a sala só para aquelas pessoas que ficaram com muita dúvida e quisessem conversar. Ela entrava e conversava, batia um papo, e perguntava, e assim, e era muito interessante. Porque quando dava a hora de começar, as pessoas já estavam falando do assunto, já entrava a aula e falava, estamos continuando aqui. Mas o que acontece é que eu sinto que as pessoas têm muito pouco tempo. Então a gente começou com isso, aparecia 2, 3, eu falei, olha, mesmo que apareça um já está bom demais, porque é uma pessoa que tem dúvida. Mas depois a gente viu que, assim, eu não sei se as pessoas têm receio, em geral, de perguntar, as pessoas têm receio de, não estou entendendo, mas também não vou falar. Eu não sei. O nosso conhecimento de sala de aula, o nosso conhecimento vulgar, é que a maioria dos alunos não pergunta com vergonha. Com vergonha de mostrar que não sabe alguma coisa, que o outro deve saber. Essas coisas que tem na cabeça das pessoas. A gente chega numa fase de adulto que isso não devia acontecer mais. Se eu tenho dúvida, não entendi, eu quero saber. Não é assim? Eu quero saber. Então, eu concordo com você. Eu vou propor depois a Grace, que conhece as pessoas, começar a dar um toque para ver o que está acontecendo. Tem pessoas que eu sei que vão avisando a gente, olha, eu não posso participar, eu vi aula. Hoje mesmo recebi uma mensagem assim. E tudo bem, eu não tenho problema em fazer uma aula que fosse só online e que não tivesse ninguém, mas que as pessoas estivessem aproveitando o curso, porque se as pessoas estão vendo a aula gravada, e é raro algum mandar alguma pergunta, mas às vezes manda, e a gente fica satisfeito, mas assim, é muito... Olha, a situação é assim, a gente participa de uma situação dessa aqui, que tem assuntos tão importantes para a vida, mas a vida consome as pessoas não se envolvem muito, sabe? Não se envolve muito, essa que é a verdade. Não se envolve para conhecer, para saber. São poucas pessoas que fazem isso. Mas a gente não pode desistir. Eu nunca desisto. Eu sempre conto uma história que eu dei um curso numa casa e que tinha tinha eu dando aula e uma outra pessoa assistindo, só um. E esse só um só ia porque eu dava carona para ele. Então, assim. Mas eu ia lá, eu falei, não tem problema, eu estou aqui, eu estou disponível para passar alguma coisa. E depois apareceu. Não, depois mudou, depois o negócio encheu, mas aí é outra história, e aí também não é essa coisa mais importante. O que eu acho é assim, a gente tem que ter um material que a gente passe, as pessoas compreendam e sintam que esse material é satisfatório e que ajude em alguma coisa. Ponto. Quantos são? São 10, são 100, são 2. Para mim, tudo bem. Para mim, tudo bem, não tem problema não. Né? Então é isso, mas eu achei as suas 2 sugestões excelentes. A Grace vai fazer alguma coisa. E eu já comecei a fazer no sentido de tirar material que eu acho que pode tirar nesse propósito que a gente tem nesse curso. Num outro, talvez não poderia, teria até que aumentar, mas era um outro propósito. E eu vou fazer, sim, abrir espaço nas próximas aulas, já que eu vou tirar material, nós vamos fazer aula de 1 hora e depois a outra meia hora é para a gente trocar ideia e para a gente perguntar o que a gente quiser. Aí melhora um pouco, eu acho. Tudo bem, Maurício? Deixa eu fazer uma... Eu saio de todas as aulas, eu tenho muita dificuldade de gravar as coisas, eu tenho uma falha técnica aqui que me deixa limitado a entender a primeira de prontidão.
Eu levo, da semana passada, por exemplo, eu sempre revejo 2, 3 vezes cada aula, porque eu já tirei como hábito de tirar uma parte daquilo da aula que você deu e eu levo para o centro, que eu faço a abertura e coloco sobre transição planetária um pedaço de cada aula que você trouxe. Eu me obrigo a estudar. Eu saio da aula hoje com um monte de dúvidas. Às vezes eu tenho que anotar, porque eu esqueço até a dúvida que eu fiquei, de tantas. Aí eu assisto 1, 2 vezes e tiro aquilo que eu acho que eu posso passar com as palavras mais fáceis, porque o meu público lá também, que vai estar assistindo, eles são itinerantes. Vai um dia, depois volta dali 15, 20 dias. Então, eu uso um palavreado mais básico para que aquilo que você trouxe com a complexidade toda seja de fácil entendimento para eles. Então, eu falei a semana passada sobre hábito, razão e consciência, mas bem sucinto, para que eles possam entender da época que começou tudo isso, que era da fase primária, depois a fase de provas de expiação, para onde a gente está indo, e colocando a consciência, a razão e o hábito. Então, eu me obrigo a fazer isso. Hoje, por exemplo, a hora que acabar a aula, dentro da complexidade que é essas aulas voltada à parte filosófica, eu tenho dificuldade. Mas eu me obrigo a assistir várias vezes para que isso aí possa fazer parte do meu conhecimento também. É isso que eu queria colocar. Pois Às vezes eu bem, não Maurício, agora você vai passar a assistir só mais uma e vai dar um show de bola lá no seu centro. Vamos fazer de uma forma mais sucinta também, mas que vai atingir o objetivo nosso aqui no curso, mas que vai ter um facilitador. Você vai ver. Aguarde e verás. Ok. Não, é ótimo, gente. Eu acho que se a gente tem uma proposta de estudar junto um material que é complexo, que não é simples, e às vezes alguns nomes que entram no meio da história, às vezes complicam o entendimento, a gente sabe disso. Se a gente se propõe a isso, a gente tem que ter por trás dessa proposta um pano de fundo muito forte de conversar. Acho que está muito complicado, acho que está ok, mas acho que precisa ter mais tempo para perguntar, para conversar, para entender. Isso tudo é fundamental. Acho isso muito bom. Acho isso ótimo. Deixa eu só, antes de começar, ver se chegou mais alguém para colocar no palco aqui. Não? Então, vamos lá. Bom, terminando os 2 itens dos 5. 2 itens dos 5, porque vocês lembram 5 itens lá do esoterismo, 5 itens da Joana, que é a individualidade, a identificação, comportamento, né, personalidade. E eu vou só revisar a identificação, porque quando você fala identificação, você consegue fazer uma analogia com identidade. Identificação e identidade. E quando você olha para a palavra identidade, você lembra da sua identidade. Como é que você se identifica para algum lugar mostrando o seu documento? A identidade, o RG. Né? Hoje fala RG. É o que te identifica perante a sociedade a nível formal, a algum local, uma instituição que você precisa fazer alguma operação, você tem que mostrar o seu documento. Ele fala, é você mesmo, né? É você mesmo. E a identificação que tem aqui, que fala na questão espiritual, e que é uma das coisas mais importantes, e que é a identificação que define o que o ego deixa passar e não deixa passar. E essas palavras que eu uso, gente, são analogias, tá? Deixa passar, não deixa passar, onde a consciência ilumina, é a identificação. E a sua identificação significa aquilo que você deseja, aquilo que você mais quer. Ou seja, é você. Tudo que você quer, que você deseja, bom ou ruim, instintivo ou não, espiritual ou não, desejos de apegos materiais e vícios, tudo isso é a sua identificação, é como você se identifica. E a sua identificação, muitas das vezes, não é visível totalmente, porque muitas coisas que nós temos de nós
a gente, às vezes, está trabalhando para ela ser transformada, ou, às vezes, não estamos, mas, às vezes, estamos escondendo, como se fosse uma sombra, escondida, para ninguém ver, mas está lá dentro. Isso é comum a todos nós, não tem exceção. Nesse nível que nós estamos, é assim que funciona. Tá? Então, ela fala assim, olha, a identificação externa, né, e a identificação interna. 2 tipos de identificação. Vamos entender o que significa isso. A identificação externa impõe as lutas e os conflitos da assimilação dos comportamentos sociais. Então, já começa a ficar simples de entender. Está dizendo assim, a sua maneira de atuar, né, a sua maneira quer dizer como você tem, o que você tem dentro de você para atuar com a sociedade, em você entregando alguma coisa ou recebendo alguma coisa, essa troca. Então, quando você troca com a sociedade, que pode ser a esposa, pode ser o parente, pode ser o trabalho, onde for, você tem uma troca. E essa troca impõe o quê? Ela fala ali, impõe lutas, conflitos e assimilação de comportamentos sociais que você, às vezes, tem que aceitar, tem que se envolver, tem que se adaptar, né? Não aceita. Tem 1000 coisas que acontecem. Você briga com aquele tipo de cultura, ou aquele comportamento, ou você aceita, ou você impõe seu comportamento. Esse é o processo de identificação externa. E ele diz, o apego externo, no entanto, é menos danoso do que o interior, do que o interno. Então, o apego externo é menos danoso que o apego interno. Responsável, aí fala, porque o interno é responsável pelos vícios, paixões degenerativas, que conduzem a patologias dolorosas e cruéis. Então, ele está separando. Ora, a identificação externa é o que você põe para fora no sentido de relação com as pessoas. Pode ter dificuldades, pode ter problema, pode ser uma pessoa difícil, uma pessoa mais fácil, uma pessoa muito fácil, pode ser de tudo. Esse não é o pior ponto. O pior ponto é a identificação interna, porque é aquela que é a profunda. Vamos falar assim, é a mais verdadeira. Na identificação externa, você pode usar alguma persona. Você pode. Né? Você pode. Mas, na interna, não tem persona, gente. Não tem nada. É você o que é. E você põe para fora ou não, mas está lá. É como se fosse a sua essência, daquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você briga por aquilo, e algumas que você não mostra para ninguém. Também tem isso. Né? Então, ele está separando as 2 coisas. A identificação, então, de novo, a sua identificação espiritual assinala o estágio. Antes disso, vamos entender como é que funciona, então, o nosso processo. Imagina o seguinte, você tem uma identificação, e a sua identificação é tudo que você viveu em todas as vidas anteriores. Tudo que você viveu em vidas anteriores vai formando uma personalidade, outra personalidade, vai, outra vida, vai somando, e vai fabricando o quê? Uma identificação que você tem. E quando você reencarna, você nasce com aquela identificação e a maior parte dela fica guardada. Não vem tudo assim. Não é assim que funciona a lei divina. Vem um pouco. É como se fosse um planejamento. Imagina lá no plano espiritual que você vai reencarnar. Vamos imaginar uma situação bem boa. Você vai reencarnar e eles fazem um planejamento com você. Ó, você vai reencarnar e vamos ver aqui o seu perispírito. Tem um mapinha aqui, tem algumas dificuldades de física que você vai ter, algumas doenças, por isso, porque você lesou isso, marcou o perispírito, seu perispírito está marcado, você veio para cá, você sofreu, agora você está aqui, você estudou, aprendeu, melhorou, viu que tem muita coisa para fazer, mas você não vai fazer tudo. Se você fizer isso aqui, ó, já está de bom tamanho. Então, prepara seu perispírito com aquela condição. Então, a sua identificação, ela está lá dizendo, olha, o fulano, você tem muitos vícios que você adquiriu, você tem muitos sofrimentos que você passou, está muito marcado em você, tem muitas dificuldades, mas você tem coisas boas também, está aqui as coisas boas. Então, o que vai acontecer? As coisas boas vão se apresentar sem exceção, sempre. Porque a lei é do amor, a lei é de botar para frente, não é botar para trás. As coisas difíceis, os vícios, tudo isso, vão se apresentando aos poucos, na medida que foi planejado. Né? Então, você nasce e você vai ter, então, esse processo de colocar para fora, numa vida, que é essa, uma parte da sua identificação interna. Ou seja, vícios que você teve, alguns são mais fortes.
eles vão ser recorrentes com muito mais facilidade. Vou dar um exemplo. Você tem o vício do álcool, ou de drogas, ou o que for, algum vício que você é reincidente. Você desencarna e aprende, tal, e volta. Mas aquele vício vai te perseguir com muita força, porque é muito difícil vencer determinados vícios físicos. E você veio para a carne e vai apresentar. E quando apresentar, como fala, tentação, não é para você cair, é para te testar. Só que o vício é tão difícil que a maioria das pessoas cai de novo. É a sua identificação. Então, vai entendendo que a identificação ela traz o lado bom que você tem, se você desenvolveu alguma coisa boa, e traz os vícios, as suas dificuldades, as suas dores, a sua problemática de todas as vidas. Quando a gente põe o pé no chão e a gente pensa o mundo em que a gente vive, quando a gente pensa o nível espiritual que nós somos, infelizmente a gente vai chegar à seguinte conclusão: a identificação da maioria dos habitantes desse planeta ainda é muito precária. É muito cheio de vício, muito cheio de dificuldade, de fraquezas, muitas desistências, muito pouca energia para fazer as coisas. Tudo isso é comum. Então, por isso a luta não é fácil. Então, quando ele fala, a gente precisa mudar a identificação. Então, a identificação é a nossa essência. Aí você tem o pensamento, aí você tem as emoções, aí você tem um monte de coisa que são originadas da identificação. E o ser humano briga com os pensamentos, briga com as emoções, e assim fica uma luta inglória. É como mergulhasse no rio e que esse rio tivesse uma correnteza muito grande para um lado e você nadasse para o outro. É muito difícil vencer isso. Se você não descobrir que tem algo que você tem que fazer com a sua identificação, vai ser muito difícil a gente mudar. Mas então aí como é que é? Nós vamos falar isso lá na frente. Como é que você trabalha esse processo de identificação? E tenha certeza, ele pode mudar um pouco. Oi? Você falou? Não, você termina para eu falar. Tá. A gente pode mudar um pouco a nossa identificação numa vida? Um pouco, sim. Mas você tem que pensar no balanço que existe aí, do passado e do presente. Você pode mudar. Agora, como é que você muda bastante? É encarnação após encarnação, fazendo aquilo que leva de encontro a mudar a identificação. E a identificação está relacionada ao egoísmo, ao orgulho. Então, se você quer sempre tudo para você, a sua identificação é uma identificação de ser uma pessoa egoísta, de ter muito orgulho, de ter muita posse. Se você começa, olha como é simples de entender, se você começa a se soltar, se liberar disso, e Jesus falava tanto disso, né? Se liberar, se liberar, se liberar, e eu vim aqui para libertar vocês da escravidão, essa libertação é a libertação da identificação que está aprisionada. Está lá. É o eu animal. Lembra do eu animal que nós falamos? É o eu animal. Está ali travado, não sai daquilo. O foco da consciência é restrito, não consegue. É muito difícil, porque o ego é o grande condutor que aceita muito bem essa identificação e diz, a identificação está aqui, as coisas que estão relacionadas a ela estão aqui. Isso é que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Ele está ali para isso. Né? Ele está ali para isso. Eu vou só ler esse pedaço, Yolanda, aí você pode falar, tá bom? A identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa. Acabei de falar isso com outras palavras. Né? É o que mede o que você é. A gente não vê a identificação das pessoas assim, só o externo. Mas quem é que vê a nossa identificação com profundidade? Os espíritos desencarnados, os nossos mentores, os nossos protetores, e às vezes os nossos obsessores, que olham lá e encontram coisas que a gente nem está pensando muito, depois a gente começa a pensar. Então, é o RG espiritual, é a sua vibração. Como é que você vibra? Então, assinala o estágio de evolução de cada pessoa, fadada à evolução, que, para conseguir, deve liberar-se daqueles valores, desidentificando-se de hábitos milenários, fixados, alguns atavicamente, né? Atavicamente, aos painéis do ser, gerando falsas necessidades. Gente, falsas necessidades é o que mais tem, que se tornam fundamentais, portanto, responsáveis pelo sofrimento nas suas várias facetas.
Vamos lá, Yolanda, por favor. Bom, eu estava eu vendo aqui na questão da identificação externa, né? Impõe as lutas e conflitos da assimilação dos comportamentos sociais, nas quais o apego assume a condição mais importante. Eu tenho um trabalho, a minha vida toda eu trabalhei bastante com essas questões sociais, e a gente cada vez mais há aí, né, no mundo da ciência, essa preocupação em relação aos comportamentos sociais. Como que nós estamos? A gente está se perdendo por conta da gente assumir comportamentos sociais para poder corresponder com a sociedade onde a gente vive. E aí a gente acaba entrando aqui, né? Assimilação dos comportamentos sociais. Eu nem gosto de alguma coisa, mas o comportamento social está ali batendo, que eu acabo, aí eu gosto sim, eu acabo mudando, né? Acabo aderindo àquilo e me apegando, e assumo essa condição de apego, e começo até a defender essas posições que nem são minhas, na verdade, nem são minhas. E olha que fala que o apego externo não é o mais importante, que mais importante ainda são os que estão lá dentro, né? Os apegos internos, que a gente só vai conseguir entender um pouco mais depois de muito empenho, muito estudo, muito desejo, né, da gente querer e sacar isso, você sentir assim, ué, eu não era assim, eu não sou assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo determinadas coisas? Porque está lá dentro de você, né? Nossa, mas não é isso. Aí chega o momento que eu vejo assim, mas é isso que eu quero? Não é? É isso mesmo que eu quero? Aí vem a dor, né? Vem a dor, o vício, paixões, e a gente entra nesses conflitos e adoece. Adoece mesmo, né? A dor nos adoece e a gente provoca dor, gera dor e tudo mais, né? Então, eu achei super bem, assim, foi colocando e claramente. Agora, com certeza, para fazer essa identificação, para a gente entender essa identificação, a gente leva muito tempo, né? Porque são coisas muito internalizadas, né? Muito internalizadas. É isso. Muita vida, né? Muita vida passada aí, está resumido, muita vida passada. Exatamente. Olha, você está falando uma coisa, você vai lembrar da aula passada que nós falamos do eu animal. E no eu animal falamos várias coisas. Uma das coisas que nós falamos lá no eu animal, pode deixar, meu amor, no eu animal, foi a questão de o mundo. Existem aquelas pessoas com uma capacidade de poder muito grande, financeiro, até mesmo intelectual, uma capacidade de manipulação muito forte, e eles aproveitam, porque eles têm pessoas que estudam tudo isso e dá os pontos fracos estão aqui. E eles vão dizer, olha, essas pessoas que estão nesse nível são pessoas que são muito fáceis de manipular. São pessoas com facilidade de manipular. É o comportamento social. E eu estava vendo hoje um vídeo que me deixou muito assustado, mas muito assustado, que é um especialista, depois eu vou até tentar achar, não vai cair, achar de novo, que ele fala que a gente está correndo um risco
de viver num mundo, numa era distópica. Ora, a distopia é o fim do fim, porque ninguém se entende mais, e a gente tem um pouco de distopia já nesse mundo. Sim. Quando você olha para a violência, quando você olha para as pessoas que são políticos que deveriam estar falando determinadas coisas, estão falando coisas sem pé e sem cabeça, criando situações complicadas, você começa a ver que é uma distopia, é um processo de distopia. E isso pode piorar. Isso pode piorar. Você vê as guerras que existem. Hoje eu e a Grace estava vendo uma reportagem de pessoas que são lá de Israel, e Israel invade a Cisjordânia e a Jordânia direto e reto. Estão invadindo. Isso não é de hoje, isso já tem décadas que eles fazem isso e tira as pessoas da casa para eles tomarem a casa. E está acontecendo até hoje. Eu vi uma reportagem de uma pessoa lá que está botando os velhos para fora das casas para eles tomarem as casas. Isso é um processo de distopia no sentido que ninguém liga mais. As pessoas continuam morrendo lá e ninguém liga mais, ninguém fala nada. Você tem uma ONU, mas é como se não tivesse, não faz diferença. Então, o processo de identificação do nosso mundo em geral é um processo em que está, eu diria assim, está deixando sair das pessoas aquilo que eles estavam retendo por um medo, por um pudor. Acho que a palavra não é medo, é um pudor. A pessoa tinha aquilo dentro dela, mas não botava para fora por um pudor, com medo das pessoas. O que as pessoas vão falar, não vão falar? Acabou. As pessoas estão fazendo qualquer coisa. Estão tendo violências absurdas, de graça, em cima dos outros, coisas absurdas. Por quê? Porque ninguém está ligando, ninguém está se importando. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento de transição. Nós estamos falando de um processo de transição. E num processo de transição, todos que escreveram no passado sobre a transição falaram momentos difíceis. Momentos difíceis, momentos difíceis. Jesus falou, né, lá no nosso curso, está na aula 4 ou 5, ele fala das situações que vão acontecer. Kardec falou há 160 anos, 170 anos atrás. Os espíritos que estão dando mensagem estão falando. A situação é muito difícil, é complicada. Então, assim, eu acredito que a gente pode viver alguns instantes de distopia, umas décadas de distopia nesse mundo, e aí a gente tem que lembrar o que Jesus fala. Quem perseverar, vencerá. Mas precisa de perseverança. Ruela, nesse exato momento, eu estava pensando na hora que eu fiz a prece e eu agradeci a presença dos espíritos que acompanham esse trabalho. A gente pode ter essa certeza que, mesmo sendo bastante complexo e difícil, com certeza, porque é difícil, nós temos acesso se a gente se conectar, abrir um espaço dentro da gente para uma conexão melhor, a gente vai ter acesso a influências espirituais que nos ajudam, que estão ali para nos ajudar. É isso? É claro. Deixa eu explicar uma coisa. Vocês que estão assistindo o curso da transição, falar uma coisa boa aqui. A gente não pode falar só coisa ruim. Coisa boa. Vocês viram lá atrás, a aula 5, 4, não sei, que tem as regras de quem vai e quem fica. Né? Quem vai, quem fica, como é que é? Resumindo todas aquelas regras numa coisa só. O ponto de corte é o amor. Só isso. O que é o amor? É como se Deus falasse assim, pessoal da Terra, Jesus, né? Deus não, Jesus. Quem quer ir para o lado do amor, vamos para a regeneração. E vocês querem? Não queremos. Nós não vamos obrigar vocês. O próprio amor vai falar para vocês, ok, vocês não querem, nós não vamos violentar vocês. Vocês vão para um outro planeta para fazer o que vocês querem fazer lá. E lá vocês vão aprender. Esse é o processo. Então, se a gente tem um mínimo de vontade de lutar, de fazer algo bom, ou de viver numa vida melhor espiritualmente, ou gostaria que fosse assim, ou desejo que... Eu tenho um monte de erro, faço um monte de besteira, mas eu queria tanto sair disso. É claro, essas pessoas são as pessoas que são eleitas para um processo de regeneração.
Se a gente falasse, não, são as pessoas boas que fazem o bem, não ia ninguém. Não ia quase ninguém. Não ia mesmo. Não é o processo. Esse processo de expiação para regeneração é uma transição de um nível baixo. É de um nível baixo, o corte é baixo. É lá no quase não dando, no quase que não dá para ir. Porque depois tem outros mundos que aí os cortes são mais sutis, porque o espírito chegou no nível que a sutileza do seu processo de identificação é outra. Mas tem coisas que ele ainda precisa que não conquistou. Daí ele vem para um planeta igual ao nosso, encarna aqui, já estão encarnando, e milhões, ou talvez bilhões, eu não sei, estão encarnando, porque eles têm uma capacidade moral muito mais elevada que a nossa, intelectual muito, muito maior, mas para aquele nível de pulo lá em cima ainda faltava alguma coisa, uma sutilidade. Então, assim, lembra de uma coisa, Deus, conforme Jesus fala, só tem uma lei, é o amor, não tem outra coisa, é o amor, ele ama. Ah, mas a punição, o sofrimento, expiação e prova, não, isso não tem nada a ver com Deus, isso é coisa que o homem faz a confusão e ele tem que arrumar a confusão. Jesus falou isso, né? Há muitos escândalos no mundo e ainda é necessário que eles venham, mas ai por quem eles venham. Então está dizendo o quê? Olha, toda essa confusão é de vocês, não põe Deus nessa história, não. Isso é nosso problema. Deus ama. E o amor dele tem o poder de fazer todo o processo girar para ajudar as pessoas. Sempre. Mas ele não vai obrigar, ele não pode fazer isso. Olha, fulanos da Terra, bilhões de espíritos aí, bilhões de espíritos aí. Vocês todos querem seguir em direção ao amor, mesmo com as dificuldades de vocês, mesmo com esses erros todos, vocês querem mudar a identificação? Vocês querem ser melhor? Queremos, então vamos embora. Vamos nessa, vocês merecem para a regeneração. Mas a gente sabe que tem bilhões de espíritos que não querem, são espíritos cruéis, que não chegaram no nível ainda nem de expiação em provas. Não chegaram. Esses vão para onde o amor leva. O amor vai levá-los para um planeta e falar, olha, esse é o planeta bom para vocês, aquele não é bom para vocês. É simples assim. Essa é uma outra maneira de ver que é mais correta, que a gente normalmente não usa nas palestras, porque nas palestras a gente usa o que está no livro dos Espíritos no Evangelho, são aqueles 7 pontos. Mas, resumindo, tudo é uma coisa só. É como Jesus fala, é a única lei, é o amor. Não sei se isso ajudou a esclarecer alguma coisa. Não tá bom. Maurício, quer comentar alguma coisa? Não, agora ficou bom. Ficou bom. O que impera em cima de todas essas... É o amor. E tudo isso é o amor. Vamos falar sobre o amor. É tudo comandado por ele. E aí, quando você vê um espírito sendo degradado para um planeta inferior, você não deve ficar com pena, porque é aquilo que ele quer. Porque se ele quisesse ficar, ele seria ter a oportunidade. É a escolha dele, é o livre-arbítrio. É a escolha. Exatamente, é a escolha. Perfeito. Vamos aqui... Pode falar. Hoje, quando a questão dessa... A gente fosse falar sobre o que é escolha. Hoje, na nossa aula de manhã, com a gestante, nós estávamos falando sobre causa e efeito, ou ação e reação, né? E aí, eu comecei o assunto perguntando àquelas mães que chegaram lá cedinho. A primeira coisa que a gente faz é oferecer um café da manhã bem nutritivo, com variedades, com bolo, com suco, né? Aí eu falei, olha, vocês gostaram? Não, claro, gostamos muito, nós somos pessoas mais simples. Eu falei, olha, esse aí é o efeito de uma ação que vocês tiveram. Vocês levantaram, acordaram e tomaram a decisão de vir até aqui. Então, aquele efeito que teve de bom, aqueles momentos que estavam vivendo, foi consequência dessa ação inicial. A mesma coisa nós estamos aqui agora. Nós fizemos, estamos tendo esse efeito que nós vamos colher frutos do quê? Da nossa decisão de estar aqui, de procurar compreender. Então, a vida é essa, o livre-arbítrio, o efeito e causa e efeito, né? Ação e reação, tudo na vida. Então, não existe nada assim nem de punitivo, nem de privilégios.
né? Vamos dizer assim. Nós temos aquilo que nós necessitamos e de acordo com a nossa identificação, com as nossas escolhas, né? E que bom que nós estamos fazendo boas escolhas, né? Vamos acertar tudo? Não, obviamente não. Ainda nós estamos num patamar que temos muitos erros, muitas coisas arraigadas ainda dentro de nós, que aos poucos nós vamos vencendo. Mas é muito bom a gente olhar para nós mesmos e já nos percebermos melhor, né? É muito bom a gente exercitar, né, o auto-amor. Irmã Silfonta estava lendo, depois vou pegar ali e dei uma frase como inspiração final, que ela fala sobre isso. Quando nós temos auto-amor, o que significa o auto-amor? É você se respeitar, você olhar para você mesmo e falar assim, eu mereço ser um ser humano melhor. Olha a herança que eu tenho de onde, quem me criou, quem é meu pai, quem que me oferece coisas boas. Então, por que eu não vou aproveitar isso, né, e deixar fluir o melhor de nós, né? Então, é isso, gente, que nós possamos ser firmes nesse propósito de fazermos boas escolhas, de olharmos para nós e fazer essa autoanálise e deixar todo esse lado de autopiedade, de vitimismo, ou de tantas outras coisas, de nos acharmos injustos diante das circunstâncias, ou violência, todas essas coisas negativas, que nós possamos olhar aquilo de bom que a gente tem dentro de nós, o que tem em nosso entorno, e que a gente se apegue a isso com o melhor que tem dentro de nós, com toda a nossa força, e nos estimular a seguir em frente. E sempre com o pensamento, eu mereço ser melhor e, consequentemente, mereço ser mais feliz, né? Bom, fechando aqui a identificação, e é um assunto que a gente ainda vai falar mais, mas diz assim, a psicologia oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física, com as quais a pessoa se identifica, algumas preponderantes razões para o sofrimento. Então, ele está dizendo assim, acabei de falar tudo, mas só repetindo, que os orientais dizem que na ilusão, na impermanência da vida física, é a principal identificação da maioria das pessoas. E essas são as razões preponderantes para os sofrimentos, que também a gente percebe isso claramente, a gente às vezes não aceita com a gente, mas lá, quando a gente começa a fazer uma reflexão de vida e compreender o motivo das nossas dificuldades, a gente começa a estabelecer que a gente está envolvido em determinadas situações que são ilusórias mesmo, né? A desidentificação induz à conquista de patamares elevados, metafísicos, nos quais o ser se autoencontra e se realiza. Então, mudar a identificação significa ter um processo de desidentificação. Você tem vício e tem virtude, então, ok. Você tem que eliminar virtudes, então, eliminar vícios, você adquire virtudes. É mais fácil, né? E trabalha os vícios. Tem mais um, antes da gente entrar na aula 28, que eu acho que nem vamos conseguir entrar na aula 28 hoje. É a individualidade. Bom, a individualidade é o quê? É a somatória de todas as experiências. A individualidade é o ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização. Então, não é uma coisa simples, é o que alcançou uma autorrealização. Imperecível. A individualidade é o espírito em si mesmo, é o próprio self, vamos dizer assim, é o espírito em si mesmo, é a totalidade, mas que alcançou um nível espiritual, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo, como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. Então, isso é individualidade. Enquanto a filosofia informava que a pessoa não é o indivíduo, na visão da psicologia profunda, este, que superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência livre, é o ser total, pessoa transitória, individualidade eterna. Então,
Você tem aquilo que são transitórios, a personalidade é transitória, você pode mudar a personalidade numa vida, você pode mudar, não é comum, mas você pode, mas ela muda. Em cada nascimento, uma personalidade é adquirida. Você nasce mulher, nasce homem, nasce na China, nasce nos Estados Unidos, nasce no Brasil, depende de muitos fatores. Mas o ser é eterno, o processo consciencial vai se eternizando. E a individualidade é o quê? É tudo aquilo que você conquista para o seu espírito. A luz, a iluminação, desenvolvimento moral, desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da inteligência mesmo. Né? Tudo isso vai formando a sua individualidade. É um nível maior. Eu não vou... Bom, se bem que ainda dá tempo de fazer alguma coisa aqui. Vocês têm alguma coisa mais para falar? Nós vamos um pouquinho mais. Hein, Ruela, quando você atinge essa individualidade, podemos entender que nós já somos um espírito melhorado da condição da identidade anterior, é isso? Você pensa que... olha o que está em vermelho. A individualidade é o espírito em si mesmo. É o ser total. Tá? Mas para ele chegar nesse nível, é porque ele já passou por muita coisa. Ele aprendeu, ele iluminou, ele cresceu. Pensa na circunferência lá, lembra, Maurício, circunferência? Lembro. Chega lá em cima. Sai lá na dimensão 3, dimensão 2, dimensão 1. É por ali. Uhum. Ele foi criando uma individualidade. Né? Foi criando. Na filosofia tem um problema que aí é problema da filosofia espiritualista, que tudo depois se vira o uno, desaparece. Né? Não é o que o espiritismo fala, não é o que a psicologia de Joana fala, não é o que os espíritos mais evoluídos falam, e eu acho que esse é o caminho. Você é um espírito criado, vai ser um espírito. Você vai chegar no nível... Tudo bem, eu até entendo que você pode chegar num nível de espiritualidade tão grande, que as suas maneiras de fazer, os seus pensamentos se confundem um pouco com dos outros, porque é tudo num nível muito alto. Mas você vai continuando a ter uma individualidade. Várias individualidades. Né? Okay. Hoje a gente pode entender que existe hoje nessa transição de expiação e provas para regenerado, a gente já tenha vivendo aqui no planeta algum espírito já elevado, que já esteja regenerado ou quase ditoso, que venha trazer essas informações, ou ele está tendo uma evolução bastante significativa que possa ser uma referência? Então, se você pegar lá na Gênesis, você vai ter um capítulo chamado A Geração Nova. Uhum. Tem a nova era e a geração nova, às vezes eu confundo, mas é um desses dois. E lá fala exatamente do que está acontecendo hoje. Há 160 anos ele falou o que está acontecendo hoje. Espíritos que estavam num planeta de regeneração, que estão num planeta de regeneração, que estavam nesse momento, e esse planeta migrando para ditoso ou feliz, é um outro nível. Lá, muitos espíritos, quando falo muitos, não é milhares, é milhões ou bilhões de espíritos, eles não tinham a condição de migrar para um planeta ditoso. Não me pergunto qual o ponto de corte, que eu não vou ter a mínima ideia. Mas eu sempre vou dizer assim, se é o amor que rege tudo, é uma sutileza do amor que eles não conseguiram conquistar. Mas moralmente, muito mais evoluído que nós, e intelectualmente. Eles já estão aí. Alguns encarnando, outros vão encarnar, mas muitos já estão encarnando. Eles estão aí exatamente para nos apoiar nesse processo de transição. E eles são espíritos, não são nesse nível aqui, tá? De espírito, não é isso, mas são muito mais evoluídos. Espíritos nesse nível, eu diria só Jesus. Né? Assim, só do que a gente conhece, né? Jesus. Claro. Nem os outros que estão ali que vêm, acho que não tem esse nível aqui, não. Porque é um nível de espírito que chegou lá nos espíritos puros, né? Entendi. É isso. Vamos um pouquinho aqui, gente. Então, aula 28, que é a aula de hoje, no fim do momento aqui, a gente vai na aula 28. Momentos derradeiros. E aí é a Joana, né? Joana de Ângeles, um aprendizado sobre a consciência. E foi esse material dela que eu cortei um monte. Por quê? Porque ela vai falar da consciência de uma forma bonita e simples,
Mas ela faz um processo também sobre a consciência na evolução do ser desde o nascimento. A criança, o jovem, o adolescente, o adulto, vai passando, isso demora muito. Eu acho que para esse nosso trabalho aqui, isso não precisa agora. A gente pode fazer isso se a gente decidir em algum momento fazer um curso específico para isso. Mas nós vamos ver o que ela fala mais especificamente sobre consciência. Tá? Então vamos lá. Resumos de um livro, de vários livros que ela tem, que eu gosto muito. Então vamos ver as frases, que aqui é importante. Quem aspira por ser amado, quer dizer, quem quer, quem gostaria, né? Quem não quer, né? Acho que não existe quem não queira. Antes de aprender a amar, manter-se-á na imaturidade infantil, coercitiva e ególatra. Então, aqui já dá um chega para lá em todos nós, porque esse é o nosso maior problema, né? A gente quer, você pode me amar, me ame, a gente quer alguém que nos ame. Mas ela diz claramente, não, mas primeiro você tem que aprender a amar, porque senão você vai ficar na imaturidade. Imaturidade infantil parece assim redundância, né? Mas é isso mesmo. É uma pessoa imatura, porque ela acha que vai ter alguém que a ame e ela não precisa aprender a amar. Primeiro você tem que aprender a amar. Você tem que se doar para você receber. Então, esse é um processo de consciência. A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia, de domínio e abnegação, ensejando a predominância de doação plena. Então, ela está dizendo assim, olha, é o processo da afetividade, dos sentimentos, é onde acontece a grande batalha da posse e da renúncia. Né? Quem quer ser amado, normalmente está ligado à posse. Quem ama, já vai para um lado mais de renúncia. Então, tem que saber onde é que está a história aqui. A renúncia a gente não gosta, a gente não quer saber de renúncia, não. Ok. De domínio e abnegação. Então, as palavras, é assim, mentalmente, as palavras que nos levam à evolução espiritual, elas não são muito agradáveis para a gente ouvir. Né? Isso é uma característica de espíritos do nosso nível. Quando você fala abnegação, renúncia, a gente não gosta muito disso. E vou dizer mais, existem situações no YouTube que você escuta alguns profissionais que combatem isso aqui. Combate. Né? Mas o que vai fazer? É assim que é. Então, que está muito claro, não tem jeito. Se você quer crescer, evoluir, você começa a pensar no outro. Começa a pensar em servir mais. Né? Aí ela fala, no amadurecimento afetivo, agora está ok. Então, você vai amadurecer, você vai sair dessa fase que está lá e vai vir para um amadurecimento. O ser esplende, quer dizer, brilha, se ilumina e supera-se. Porque é um processo de superação, né? É a autossuperação mesmo. O processo de evolução é a autossuperação. Por isso é difícil, gente. Porque você pensa como é que você vai superar você mesmo. Não é um negócio que dá um nó na cabeça, tem hora. Você pensa assim, nossa, mas eu tenho uns defeitos, como é que eu mesmo vou combater o meu defeito? Como é que eu faço? Então, se você não sabe a maneira, se você não conhece as ferramentas, você fica como o cachorro correndo atrás do rabo. Encarnação após encarnação e nada acontece. Que você está sempre esperando que algo aconteça externo que vem para resolver a questão. Não vai acontecer. Então, é o amadurecimento. E isso, o amadurecimento é de cada um. Né? Aí depois, o próximo passo é o amadurecimento mental. Você concorda que tem a fase? Depois nós vamos ver as fasezinhas, tá? Graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade, a temporalidade. Tem que ter essa compreensão da temporalidade. Né? E não é viver isso, porque a gente está aqui encarnado, mas tem que ter essa compreensão um pouco mais profunda, da gente pensar que existe um Deus que ama, da gente pensar que a vida real é da temporalidade, que a maioria das coisas do mundo é da ilusão, que nós precisamos ter mais renúncia, que a gente precisa ter mais abnegação das coisas, porque não tem nenhum espírito evoluído que passou aqui que era rico, milionário. Não existe. Então, tem uma razão para isso. Não é que é proibido ser, mas tem uma razão. Com esta nova identificação, olha aí a nova identificação, tá vendo? O amadurecimento afetivo vai te proporcionar o quê? O amadurecimento mental. Entende que tem uma coisa interessante aí?
uma coisa puxando a outra. Quando você fala amadurecimento mental, tem muita coisa envolvida. Mas o próprio amadurecimento efetivo tem que puxar alguma coisa, eu já falei isso, do mental para ele acontecer, que é a razão. Sem o discernimento, sem o senso crítico, você não faz o amadurecimento efetivo. Porque você tem que saber por que as suas emoções acontecem. Por que está acontecendo isso? Qual é o fator da emoção que ela existe em função da sua evolução? Porque a gente pensa diferente. Temos que acabar com as emoções são coisa boa, faz mal para a gente, né? Não. Tudo que existe na vida, gente, tudo, desde o mineral, o reino fungo, o reino vegetal, o reino animal, o reino racional, tudo tem um propósito de amor divino. Tem um propósito, tem ali uma razão para ele estar ali. Dentro de nós tem instintos, tem uma razão. Tem paixões, tem uma razão. Tem as emoções, tem uma razão. E no nosso caso, a gente não vai trabalhar os instintos, mas vai trabalhar a emoção. Qual a razão da emoção estar ali? Tem uma razão de evolução, de autoaprendizado, de compreensão de si mesmo. E a gente vai falar um pouco disso depois. Com esta nova identificação, altera-se os interesses. Pronto, aí, desejo e interesse. A identificação está relacionada a você mudar os interesses, a buscar coisas novas. E as paisagens se clareiam. Lentes poderosas ao sol da razão. Lentes. Enxergar, perceber a vida diferente, perceber as dificuldades diferentes, perceber as pessoas, os relacionamentos, perceber o envolvimento social diferente, perceber você diferente. Isso não é impossível. Aí ela vai completar, tá? O amadurecimento mental que se adquire pela emoção é o conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Gente, olha o que eu falei. Quando você amadurece mentalmente, você usou a própria emoção para fazer esse processo. Só que a emoção, quando você usa, você tem que ter o processo de discernimento, o conhecimento que discerne. Discernimento, emoção e amadurecimento afetivo e amadurecimento mental. Está tudo ligado, não tem como mudar isso. E a identificação, se não muda, significa que o discernimento não chegou, porque ele vai forçar isso a acontecer. Você não vai querer, você percebe o equívoco. Você não é um eu animal que as pessoas vão fazendo loucuras e você vai aceitando, vai fazendo junto, vai fazendo junto, vai fazendo junto. Somente após um certo amadurecimento afetivo, nem falou amadurecimento total, gente, irá lograr algum amadurecimento mental. Percebe? Não é uma coisa que acontece totalmente para depois... Não, vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho. Ora, eu criei um certo discernimento, um mínimo de discernimento, que vem da razão, eu consigo entender melhor as emoções e até perceber que algumas emoções explodem em mim. Não é com o objetivo de fazer besteira, é com o objetivo de entender que eu tenho isso dentro de mim e que tem alguma coisa ali para trabalhar. Opa! Está aqui. Sem os constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Está aí. A conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador. Isso não tem jeito. Responsável pela forma... Aí, ó. Vocês vão entendendo, gente, que a gente fala de uma forma... didática, parece separando em bloquinhos, em momentos diferentes. Não é. Não é. Entende? Eles vão se distanciando, lógico, mas eles se misturam. Razão, discernimento, emoção, afetividade, né? Intelectualidade, amadurecimento mental, eles vão se organizando. É claro que você nunca vai ter um amadurecimento mental muito grande se você tiver um processo de afetividade totalmente descontrolado. Não dá. Mas eles vão ocorrendo aos poucos. Então, você pega um pouquinho de amadurecimento mental, um pouquinho de discernimento, vai fazendo a receita do bolo. Aí você vai lá na emoção, quando explode, fala, não, fulano, não, porque você está fazendo isso? Você ficou magoado porque... então o problema é seu, não é do outro. O outro fez alguma besteira, mas você que tem um probleminha para resolver. Opa, isso é uma mudança imensa na vida das pessoas. Parece que é brincadeira, mas é uma mudança imensa. Quer dizer que ela resolveu os seus problemas emocionais? Não, ela está resolvendo. Então agora desenvolveu o mental? Não, está desenvolvendo.
agora ela é craque no discernimento. Não, ela está desenvolvendo, tudo vai mais ou menos junto. Depois eles vão se distanciando, porque eles vão se compartimentalizando aos poucos, porque as fases vão subir. Depois tem mais coisa para acontecer. Depois de tudo isso vem o conhecimento, e o conhecimento é o mais complexo de todos. Muito bom. Eu não vou seguir mais não, gente, porque você percebeu também que esse assunto não é do livro Ser Consciente, tá? Nós vamos ficar por aqui, depois continua um pouco com a Joana, só para vocês saberem o que vai ter, e depois a de Jesus, é a quarta definição, tá? Aí vamos ver a definição de Jesus para a consciência, que é curta, mas é a coisa mais linda que tem, e depois a gente vai fazer um resumo, e depois as conclusões, gente, sobre a consciência, essas conclusões. Inclusive eu vou fazer o seguinte, tá? Essa semana eu vou mandar esse material para vocês. Se vocês quiserem ir lendo alguma coisa, anotar, vai ficar melhor. Tá certo? Eu vou mandar até essa aula, ou talvez a outra, porque eu estou revisando as próximas. Mas essa eu já mando, porque eu já estou mostrando o que nós vamos fazer na próxima aula. Tudo bem, gente? Perguntas, questões? Fique à vontade. Perfeito. Então, você podia começar já por Jesus, já que é o top, né? É o top, né? É o top. E você sabe, Maurício, quando Jesus fala sobre a consciência, é o Jesus que viveu dos 13 aos 28, 29 anos junto com os essênios, naquele livro Maria de Nazaré. É lá que eu colhi essa pérola. Eu falei, meu Deus, Jesus está falando da consciência, olha o que ele está falando aqui. Eu fiquei impressionado. Eu e a Grace, a gente estudando, a gente falou, olha que coisa linda isso aqui. Maravilhoso. Né? Muito Deixa eu fechar aqui. Eu achei excelente, excelente, porque uma coisa que me incomoda, acho que incomodar não é uma palavra boa, mas assim, que eu penso que, apesar que nós estamos num curso, então é isso que temos que fazer, porque se nós não partirmos de uma noção de que a gente precisa desse autoconhecimento com tudo que nós temos. Tudo. Até mesmo aquela parte que está lá no fundo que nós não conhecemos ainda, né? E vai demorar, porque é um processo, lá fala em milênios. Então, a gente vai precisar. Agora, o que nos leva a ir fazendo esse caminho? Eu acredito que seja ter empatia, ter compaixão, a gente começar a sentir de verdade essa compaixão, a ponto de você não ficar feliz com isso, achar legal, entendeu? Mas sim, pelo contrário, você pensar, espero que essa pessoa esteja melhor, porque ela está mal, não está bem. E você ter essa capacidade de ter uma empatia, compaixão pelo outro. Isso. E aí, acho que esse é o caminho da gente ir se conhecendo. Quando a gente vê, você fica muito feliz, e acontece demais, feliz de ver uma coisa ruim, né, acontecendo com uma pessoa, e todo mundo leva. Hoje em dia tem a tal da... tem um termo na internet, né, que se fala de tirar a pessoa. Acho horrível. Cancelar. Cancelamento das pessoas. E eu acho horrível, porque é como se fosse algo e não um ser humano. Um ser humano que tem família, que tem filhos, que tem amigos, e que vai gerar uma dor emocional, não só para aquele ser humano, mas para todos. É só você parar para pensar e você
lembra disso. Então, você não vai ficar jogando mais lenha na fogueira ali. Se você não tem o que falar, pedir, né, lá na mente, que a pessoa esteja melhor, se sinta melhor, se proteja, porque dói. Quem já passou, sente. E quem não passou tem a capacidade de ter empatia para sentir que é uma dor que o outro está passando. Eu acho que o caminho do amor é esse. E aí a gente vai conhecendo também o que a gente tem dentro da gente quando a gente acha bom. Ver uma pessoa sendo esculachada, sofrendo, e a gente quer jogar pedra ali, né? Quer jogar lenha na fogueira, que está extremamente na moda. Eu fico apavorada. É a distopia que a gente começou. Mas você sabe que você está falando uma coisa, Yolanda, muito interessante. A Grace vai colocar daqui a pouco uma coisa, mas eu queria só rapidinho. Isso está lá no livro, Jesus falando sobre o amor. E incrível, eu vi um filósofo brasileiro falando disso, que eu achei muito interessante. Ele disse assim: tipo assim, a gente não conhece o que é amor ainda, mas a gente conhece as imitações do amor. Aí ele falou, como assim imitação? Aí ele foi falando exatamente isso que você falou: generosidade, tolerância, compaixão, todas essas virtudes. Ele falou, não é um amor, mas é uma imitação do amor que nós podemos fazer na nossa trajetória. Olha que interessante, né? Muito bom. Muito legal, né? Eu acho isso, e acho que é importante quando a gente começa a ter essa noção, para poder ter a condição de, quando chegar a hora de ter a teoria da doutrina, a gente já está trazendo para a gente, que a gente já passou por esses momentos de estar fazendo uma autorreflexão, colocando dentro da gente e não ficar apontando só para os outros. Claro. E ter uma teoria só como teoria, porque a teoria não é. A doutrina espírita é vida, né? Ela vai mostrando. Você tem que viver. É isso que eu achei maravilhoso. Gosto muito, muito desse sistema. Parece que vai transcorrendo assim tão bem, tão bem, tão bem. Só como um exemplo, eu esses dias estava passando por uma situação e uma colega, eu virei para ela e falei assim: eu contei mais ou menos o que estava acontecendo. Falei assim: eu vou colocar agora ali uma música de uma música de Chopin, que tem linda, né? Linda, noturno. E aí ela falou assim: é por isso que você é assim. Você está triste. Vai ouvir uma música dessa, põe um não sei o que Lima, põe o fulano, põe o Beltrano, põe uma música agitada e tal. Falei, mas eu não quero me agitar, eu quero ficar mais tranquila, eu quero abaixar essa tristeza que eu estou. E a música é bela, é de uma beleza que vai me levar, vai me tirar desse campo. Mas aí você vê a distopia que a gente está levando. E é complicadíssimo. E se a gente não parar para refletir, a gente também pode... Entra sim. Bem, gente, chegando no final, né, tem aqui da irmã Cidufor uma oração pelo amor, que eu vou ler, né, eu vou ler para nós, servindo como prece final. É muito bonita, vai ser como prece, então? Vai ser como então vai ser a nossa prece, tá? Né, só que eu vou ler porque eu não decorei. Então ela diz o seguinte: oração pelo amor.
Senhor, estamos exaustos pelo descaminho por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos novos rumos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso, te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida e os nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Muito lindo. Muito bonita, né? Essa prece eu vou mandar depois no grupo para que a gente leia com calma e pedimos assim que Jesus nos despeça com nossos bons amigos espirituais que nos induzam, que conduzam nossas palavras, as nossas ações e que nós possamos entrar em sintonia sempre com o plano do bem, o plano superior. Então, boa noite, queridos amigos. Muito obrigado por estarem aqui. Fiquem E bem. Boa noite, gente. Boa noite, estou terminando aqui, tá? Se quiser.